Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho. Estamos aqui nessa manhã para mais um dia na presença de Deus. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda nessa manhã. Você que for chegando, vai curtindo, vai deixando seu comentário. É uma bênção receber você aqui nessa manhã. Irmã Wanda, Deus abençoe. Irmã Wanda, irmão Luiz, lá no estado da Paraíba, Deus abençoe a vida de vocês nessa manhã, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida da evangelista Antônia Lúcia. Deus abençoe nessa manhã a todos os irmãos e irmãs que estão chegando, amém? Vai chegando, vai curtindo e vai deixando seu comentário no nome do Senhor. Hoje, no evangelho de hoje, é Lucas 8. Lucas 8, nós vamos ler 2 versículos. O 19, 3 versículos, na verdade, ao 21, que vai dizer assim a palavra de Deus. A mãe e os irmãos de Jesus chegaram até onde ele estava, mas não podiam aproximar-se por causa da multidão. E lhe comunicaram: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. E Jesus respondeu: minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra e a praticam. Palavra do Senhor, graças a Deus, amém? Denise Souza, Deus abençoe, minha irmã, nessa manhã, em nome do Senhor. Gente, 3 versículos muito sérios que nós podemos aqui meditar nessa manhã. Nós já falamos inúmeras vezes sobre esse texto aqui no Manhã com o Evangelho, dentro da liturgia da igreja. E hoje, nós voltamos esse Evangelho. Esse Evangelho ele é para refletirmos. Esse Evangelho ele é para sabermos. Esse Evangelho ele é para orarmos. Porque hoje eu não quero falar da família de Jesus, né? Eu não quero falar da mãe de Jesus. Nós não vamos falar aqui sobre os irmãos ou primos de Jesus, porque no grego a palavra irmãos e primos é a mesma. Então nós não temos muito essa ideia de que Jesus tinha irmãos de sangue, mas aqui podem ser os primos de Jesus. Então, amados irmãos e irmãs, o que é que nós vamos falar nessa manhã? Se nós não vamos falar da mãe e dos irmãos de Jesus, nós vamos falar de um ensinamento que Jesus deixa aqui nesse texto muito claro. Uma condição que Jesus deixa nesse texto, assim, a luz nur, para que possamos entender. E o que Jesus deixa de ensinamento aqui nesse texto é: os meus irmãos e a minha mãe é aqueles que ouvem e praticam a palavra. O ensinamento de Jesus para a nossa vida hoje, nessa manhã, é esse: sermos homens e mulheres que ouvem a palavra de Deus e que a praticam. O Senhor Jesus não nos chama para sermos incompletos. Nós não fomos chamados para ser homens e mulheres incompletos. Você não foi chamado apenas, eu não fui chamado apenas para ser um ouvinte da palavra de Deus. Quem é o ouvinte da palavra de Deus? Aquele que gosta de ouvir a palavra, aquele que vai no culto de vez em quando, aquele que gosta de parar para ouvir uma pregação. Esse é um ouvinte. Nós temos muitos ouvintes da palavra de Deus. Muitas pessoas que são simpatizantes com a palavra de Deus. Pessoas que nunca vão negar se você parar lá na rua e querer orar por ela. Posso fazer uma oração por você? Pode. Posso deixar esse folheto aqui para você? Pode. Você pode entrar na minha live? Entro. São pessoas que são ouvintes da palavra de Deus.
Mas irmãos e irmãs, nessa manhã, coloque uma coisa no seu coração. Jesus não te chamou para você ser ouvinte. Jesus te chamou para você ser praticante da palavra. Porque o ouvinte, ele escuta, né? Ele agradece, mas quando ele vira as costas, a vida dele continua a mesma coisa. As atitudes dele é as mesmas atitudes. O ouvinte é aquele que vai num culto maravilhoso, ele se arrepia, ele chora, ele fala que o culto foi tremendo, mas a vida dele continua do mesmo jeito. Deus não tem nos chamado nesse tempo para sermos ouvintes da palavra de Deus. Não é interessante para Deus que você seja aquela pessoa, né? E a gente até lembra do Evangelho de domingo, que fala sobre a semente, né? A semente lançada, aquela semente que cai na terra árida, e ali aquela semente morre ou não cresce por falta de raiz. O Senhor Jesus não nos chamou para sermos apenas ouvintes da palavra de Deus. E nós temos que nos preocupar. Ah, não, pastor, mas eu sou da igreja, eu estou lá há 30 anos na igreja, eu participo do ministério, da sociedade, da célula, do departamento, eu participo da rede. Mas se você não está praticando a palavra de Deus, para Deus você é apenas um ouvinte. Porque parece, amados irmãos e irmãs, que ouvinte é só aquele que ouve, que é de fora. Ouvinte pode ser os de fora, que vem, ouve e vai embora sem mudar, ou pode ter ouvintes da palavra de Deus dentro do corpo de Cristo. São pessoas que escutam todos os domingos, todas as quarta-feiras, todas as células, mas entra no ouvido e sai no outro. O Senhor Jesus falou que minha família é aqueles que ouvem, olha bem, preste bem atenção, é aqueles que ouvem e praticam a palavra. O que você está ouvindo hoje aqui, né, no Manhã com o Evangelho, é o que você precisa praticar durante todo o seu dia, durante toda a sua semana. Eu preciso viver uma vida na prática. Eu preciso viver uma vida onde eu ouço o Evangelho entra aqui, vem para cá e muda aqui. Faz essa dinâmica comigo aí, onde você puder. O Evangelho entra aqui, vem para cá, né? Então, corpo, alma e espírito. Não adianta você apenas ouvir o Evangelho. Apenas em ouvir o Evangelho você não está salvo. Em apenas você ouvir o Evangelho você não é família de Jesus. Eu e você precisamos praticá-lo. Eu e você precisamos vivê-lo. Sabe por quê, amados? Jesus viveu o Evangelho na prática. Jesus fala para aquele homem que foi colocado pelo telhado: meu filho, perdoados estão os teus pecados. Né? Então ali Jesus estava o quê? Estava sendo ali apenas na teoria. Né? Parecia ser teoria. Mas depois Jesus fala: levanta e anda. Então o que o Eterno tem para nossas vidas nessa manhã não é apenas algo na teoria, algo para ser ouvinte. Jesus quer que você pratique, né? Não é você ouvir que você pode expulsar demônio, é você expulsar demônio em nome de Jesus. Não é você apenas ouvir que você pode curar, é você curar em nome de Jesus.
Não é apenas você ouvir que as bênçãos estão liberadas sobre sua vida. É você tomar posse das bênçãos e elas acontecerem sobre você. Precisamos entender nessa manhã isso, amados. Precisamos nessa manhã entender que os bem-aventurados, a família de Jesus, é aqueles que ouvem e praticam. Se você não pratica, você se torna apenas um ouvinte. E um ouvinte é apenas aquele que ouve. Mas aquele que pratica, ele tem a experiência. Você pode ir para uma alta escola, né, assistir toda a aula, né, de teórica. Você é um ouvinte ali, né? Olha, você tem que dar seta, você tem que dirigir, você tem que passar a marcha, você tem que olhar o retrovisor. Mas você ser um ouvinte não te torna um motorista. Não é verdade? Ser um ouvinte não te torna um motorista. Você pode ter noção teórica de como dirigir. Mas o que te torna um motorista? Quem pode me falar aí? É a prática. A prática nos leva à experiência. Como a experiência produz a perseverança. Por isso, nessa manhã, irmãos, eu não sei aquilo que possa ser que Jesus está querendo que você pratique mais. Saia do raso. Saia nessa manhã do raso. Às vezes o que o Senhor Jesus quer nessa manhã é que você pare mais de ouvir falar sobre oração e ore mais. Às vezes o que o Senhor Jesus nessa manhã está falando com você é que você precisa parar um pouco de ouvir sobre jejum e jejuar mais. Às vezes o que você precisa nessa manhã parar de ouvir muito, né, ser ouvinte, é sobre perdão e começar a exercer o perdão. Aquilo que nós ouvimos muito e não praticamos não se torna uma verdade em nossas vidas. Por isso, nessa manhã, em nome do Senhor, não seja apenas um ouvinte. Não fique com águas apenas nos pés. Deus tem um oceano para você. Deus tem um oceano para você nadar nas coisas que é dele. Por que ficar apenas com águas nos pés? Não é mais tempo de você viver com água nos pés. Não é mais tempo de vivermos com águas nos joelhos. É tempo de mergulharmos na presença de Deus. Naquilo que Deus é, naquilo que Deus faz, naquilo que Deus realiza. Essa palavra vale para mim hoje, ela vale para você. Agora o Espírito Santo está colocando alguém no seu coração, tá? Ele está colocando alguém no seu coração que precisa ouvir essa palavra. Envie para alguém, depois que terminar essa live, esse vídeo, para alguém que precisa sair da zona de ouvinte para a zona de praticante. Porque ninguém que é ouvinte apenas alcança a experiência. E o que o Senhor quer comigo e com você nessa manhã é que sejamos homens e mulheres cheios de experiência. Experiência, amados, é desafiador. Por quê? Porque contar algo que alguém viveu é muito fácil. Mas você passar por certas situações para você ter a experiência e ser o praticante, às vezes é gerado no meio da dor, no meio do medo, no meio da angústia. Mas isso te traz a experiência. Peçamos ao Senhor nessa manhã força. Peçamos ao Senhor nessa manhã a graça
de não termos medo de ter a experiência, mas que possamos ser praticantes. Mesmo que ser praticante me custe algo. Mas eu só sou família de Jesus se eu ouço e eu pratico a palavra de Deus. Meus irmãos e minha mãe são aqueles que ouvem e praticam a palavra. Que o Senhor nos ajude nessa manhã. Que o Senhor nos fortaleça nessa manhã para sermos ouvintes e praticantes. Por que nós precisamos ser ouvintes e não só apenas praticantes? Porque a palavra de Deus também vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Só que a partir do momento que eu ouço, tenho fé e não pratico, eu aborto uma visão. Eu interrompo um processo. Por isso eu ouço, é gerado fé e eu pratico. E o Senhor dá vitória. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém? Vamos orar nessa manhã em nome de Jesus? Vamos colocar diante do Senhor. Eu queria que você colocasse aí diante do Senhor alguma coisa que você precisa falar. Senhor, eu preciso sair um pouco da teoria de ser ouvinte e praticar. Você não precisa colocar no chat não, tá bom? Você só precisa orar no seu coração. Pedir ao Senhor, Senhor, eu quero ser mais praticante sobre isso. Senhor, muito obrigado pelo evangelho do dia, a liturgia da palavra. Muito obrigado porque o Senhor fala conosco. Porque nós estamos atentos, Senhor, à tua voz. E nós declaramos, Senhor, aqui diante do altar da capela da Divina Providência, que nós não queremos ser apenas ouvintes da tua palavra. Nós não só queremos ouvir que Deus cura, salva, liberta, leva para o céu, mas nós queremos ser praticantes dessa palavra. Ajuda esse meu irmão, ajuda essa minha irmã, ajuda este homem, essa mulher, Deus amado, que está assistindo a live ou vai assistir ao decorrer do dia, para que ele saia da esfera do ouvinte e ele se torne um praticante. Que a tua graça nos alcance e que possamos, com a ajuda do teu Espírito Santo, ser homens e mulheres melhores, para glorificarmos o teu santo nome. Nos dê um dia abençoado, um dia de vitória, que tudo dê certo no dia de hoje. Que toda enfermidade no corpo físico, Senhor, todo diagnóstico humano seja submissa à tua vontade e ao teu querer. E se o Senhor puder e quiser fazer, traz cura, traz libertação e traz salvação, porque tu és o Deus do impossível. Oramos por todos os enfermos, por todos que precisam de um milagre urgente, para que sejam, Senhor Deus amado, contemplado pela tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Tudo isso, Senhor, nós pedimos orando a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém? Receba a bênção do Senhor nessa manhã, meu irmão e minha irmã. Que a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. E o povo de Deus diz: amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Um feliz dia para vocês de terça-feira. Senhor nos dando a graça. Amanhã nós estamos aqui para mais um Manhã com o Evangelho. Fique com Deus, graça e paz. Tchau, tchau.